grande dificuldade de começar algo sem que esteja milimetricamente planejado ou então esteja numa performance da qual nós gostamos ou nós queremos. Essa é uma dificuldade que nós encontramos para começar. A grande dificuldade de começar algo sem que esteja milimetricamente planejado ou perfeito. Essa grande vontade de performar da forma que nós gostaríamos. E aí nós deixamos de fazer aquilo que precisamos por conta disso. Eu estou falando disso porque hoje eu estava pensando no conteúdo que eu ia criar, enfim, nas coisas que eu preciso fazer. E aí eu comecei a pensar, mas eu não tô assim, mas me falta isso, mas me falta aquilo. Poxa, eu gostaria de estar em determinado ambiente, eu gostaria de ter isso, enfim. E aí falando com o Espírito Santo, eu amo, gente, essa disponibilidade que o Espírito Santo tem pra nós. Eu até chamo e brinco, falo meu amigo, porque realmente é o meu amigo Espírito Santo. E eu comecei a falar, Espírito Santo, ó, eu sei que eu tenho estrutura, eu gosto muito de fazer isso porque isso me traz alinhamento para os próximos passos que eu preciso dar. E eu comecei a escrever coisas que eu sei que eu já tenho estrutura e outras que eu sei que eu estou gerando a estrutura para conseguir fazer. E a gente precisa entender isso, esse momento, essa fase. E falando isso, eu comecei, Espírito Santo, então eu acho que eu já posso fazer isso. Eu lembrei daquela parábola sobre os talentos, né? Que um escondeu, os outros dois multiplicaram, enfim. E aquilo começou a falar tanto comigo que eu lembrei que nós somos administradores. Eu falei, bom, o Senhor tem me confiado isso hoje. E o que eu estou fazendo com isso? Bom, se eu for pela minha performance, eu não vou conseguir fazer nada. Porque eu sempre acredito que para performar, eu preciso fazer algo de uma determinada forma. E aí eu nunca vou chegar nesse lugar. Nunca vou conseguir fazer nada, porque eu não vou realizar ou chegar nesse lugar ideal que eu gostaria. E então, eu comecei a fazer, me ajuda a tirar toda a performance. E não ser como aquele que escondeu aquele talento. Que ele enterrou o seu talento por medo daquilo que o seu Senhor era. O ponto é que eu não quero enterrar o talento, eu não quero enterrar aquilo que Deus me deu. Então eu quero multiplicar isso que Deus me deu. Só que a performance, por vezes, nos deixa no lugar de enterrar aquilo que o Senhor tem nos confiado. Que é algo que eu quero trazer aqui pra você é, se eu não tivesse o conhecimento sobre mim mesma, sobre, muitas vezes, nomenclatura, você fala, Paula, mas o que é performance? Paula, mas como que eu chego nesse entendimento que eu tenho a performance? É através da terapia, é através de pessoas que nos dão ferramentas que nos fazem entender tudo isso a nosso respeito. Eu não tô falando que sem isso, nada, você não vai ser nada, não é isso. Eu lembro que por muito tempo, quando eu não conseguia fazer terapia, eu consumia conteúdos gratuitos. Gente, existe muita coisa gratuita no YouTube. Então eu consumia muitos conteúdos assim. E aí eu fui entendendo as coisas ao meu respeito. E quando eu tive a chance, né, a oportunidade financeira de fazer isso, eu fiz. E aí, claro, foi mais profundo e mais intencional. Mas até então eu fui com aquilo que eu tinha. E o Senhor foi me ajudando, o Senhor foi fazendo. Enfim, o ponto é que uma coisa não precisa ser separada da outra. A gente precisa entender que ferramentas que a psicanálise, eu amo a psicanálise, então eu vou falar sobre ela aqui, que ela me trouxe. Gente, isso foi essencial para eu conseguir me entender, conseguir entender essas coisas, superioridade, inferioridade. Pô, mas como que eu vejo isso em mim? Você precisa cavucar, você vai precisar cavar coisas na sua história, nas suas experiências que você teve para você começar a entender. Porque senão a gente enterra o que Deus tem, porque a gente nem sabe o que a gente tem. Você entendeu? Então, o quanto é importante viver esse processo de conhecer a si mesmo, conhecer as coisas que dentro da sua história tiveram marcas negativas, tiveram impactos negativos, que trouxeram muitas vezes trauma, ou você, por vezes, carrega o peso, o fardo dessas coisas que você viveu, e aí você deixa de viver aquilo ou de realizar aquilo que Deus tem pra você. Todas essas coisas, elas mudaram a minha perspectiva e a minha visão sobre quem é Deus. Então eu via e vivia um Deus com um Deus que era mais de longe, sabe? Era aquele Deus do fogo, Deus do poder, mas não era o Deus de perto. Que sim, ele é soberano, ele reina, ele tem todo o poder e toda a majestade, mas ele decidiu enviar o seu filho. E quando o seu filho, ele sobe aos céus novamente, ele fala que deixa o Espírito Santo. E aí, esse relacionamento com o Espírito Santo, eu não conseguia viver. E foi através de entender aquilo que deturpou a minha visão sobre Deus, que eu consegui ir me conectando mais e tendo mais proximidade com esse Deus que eu tanto queria, que eu tanto almejava. Então, se você, mulher, entende que você quer viver essas coisas, você entende que Deus tem algo pra você, que você tem promessa, que você realmente quer se descobrir, mas você não sabe por onde começar, coloca aqui ou escreve nos comentários, quero me descobrir. E aí a gente vai conversar mais a esse respeito. Um grande beijo.